12, versículos 6 e 9. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Shical, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse: Tu sabe a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades de Barneia, por causa de mim e de ti. Então Moisés, versículo 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou os teus pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Aleluias. Irmão, fidelidade nas promessas de Deus. O que é fidelidade? É quando Deus te faz uma promessa, você não perde a visão da promessa, você sabe que Deus um dia vai cumprir a promessa na tua vida, você nunca vai esquecer daquilo que Deus te prometeu. E Deus tocou no meu coração de falar sobre Caleb. Na Bíblia fala pouco dele, não se fala muito, mas o pouco que ele nos ensinou, mostrou para nós um exemplo de fidelidade ao Senhor, um exemplo de perseverança a Deus. Ele, todos os momentos que ele passou, ele continuou firme. O tempo para ele não foi um obstáculo para que ele perdesse a fé em Deus. Aleluia. A primeira vez que fala de Caleb é quando, em número 13, versículo 6, quando Moisés manda que os 12 espias vão para avistar a terra prometida. Então, quando eles chegam lá, eles veem realmente que a terra é boa, que a terra prospera, que a terra é uma terra abençoada, mas eles veem algum obstáculo também naquela terra. Eles veem homens fortes, gigantes, pessoas poderosas, um exército poderoso aos olhos humanos. E ali voltaram, os 10 que voltaram pondo medo no povo, né? Desanimando o povo. E ali, eles, por conta disso, o povo começaram a murmurar contra o Senhor e não foram na terra. Mas Caleb olhou para ele e falou assim: eu não vi nada disso. Caleb olhou a terra com outros olhos, ele viu a terra. Quando Caleb olhou, ele viu um povo derrotado, porque ele viu com olho espiritual, ele sabia que Deus estava com ele sabia que se ele fosse, ele iria vencer. Então ele disse: eu não vi nada disso ali. Eu vi ali um exército derrotado, é só nós ir que nós vamos vencer, porque Deus está conosco. E isso me faz também lembrar de Davi, irmão, quando o gigante põe medo naquele povo, ficava aterrorizado com o gigante Golias, e quando Davi viu Golias, ele viu simplesmente um homem grande, caído no chão com a cabeça fora do pescoço, porque ele sabia que Deus, se ele fosse, Deus estava com ele, e ele foi, ele venceu, porque ele tinha visão, ele tinha fidelidade ao Senhor, ele sabia que se ele fosse, ele ia vencer, que muitas das vezes você tem fé, você acredita numa coisa, mas duvidando que aquilo vai dar certo, e ele não, ele foi, sabendo que ia vencer. E Caleb era do mesmo jeito. Caleb, ele tinha visão nas promessas de Deus, ele sabia que ele ia vencer. Aleluias. Quando eu fico imaginando o povo de Israel, eu fico imaginando que eles eram um povo abençoado por Deus, era um povo que tinha um privilégio. Deus escolheu eles para que eles representassem ele aqui na terra, representassem Deus. Deus queria que quando alguém olhasse para eles, visse o brilho da glória de Deus neles, que outra nação do mundo olhasse para eles, sentisse, visse neles a glória de Deus e desejasse ser que nem eles. E hoje, irmão, em nós também, Deus quer isso de nós. Deus quer que nós mostramos santidade aqui dentro e santidade lá fora. Deus quer que nós quando alguém de fora olha para nós, vê Deus em nós, vê o brilho de Deus na nossa vida, desejar ser que nem nós. E muitas das vezes, às vezes, a gente não fazemos isso, às vezes estamos num trabalho, às vezes conversamos com a pessoa, as mesmas conversas que eles conversam, às vezes a pessoa trabalha com alguém, ele não sabe que você é crente, você não fala do amor de Deus para ele. E a gente tem que demonstrar a glória de Deus na nossa vida, tem que demonstrar lá fora e aqui dentro. Porque se de repente alguém chama eles para, um exemplo que eu estou dando, irmão, chama aquela pessoa que trabalha com você para vir na igreja, e aí talvez ele tenha desejo de vir na igreja, mas você nunca chamou, aí uma outra pessoa chama, e ele aceita, e aí ele vem, e quando ele chega na igreja, quem ele vê? Você. Um exemplo que eu estou dando, irmão. Aí ele vai olhar para você e vai ver que você conversava as mesmas coisas que ele. E ele vai falar: você é crente? Aí a primeira oportunidade que você vai falar que é crente, você vai ficar sem graça, porque ele te conhece, ele sabe o seu palavreado lá fora. Então nós temos que demonstrar santidade aqui, não só aqui, mas lá fora também, porque Deus quer isso de nós. E quando eu fico imaginando
né, aquele povo, eles eram um povo abençoado, porque Deus, eles eram como filhinho de papai, né? Quando eles precisavam, quando eles estavam em perigo, Deus abriu o mar e eles passavam. Quando eles estavam com fome, Deus fazia cair maná do céu. Quando eles tinham sede, Deus fazia brotar água de um lugar que não existia. Quando eles tinham calor, Deus colocava uma nuvem sobre eles. Quando eles tinham frio, Deus o aquecia. Deus dava tudo para eles, mas era uma pessoa que não dava valor naquilo que Deus tinha para eles. Eles tinham tudo e não sabia dar valor. E muitas das vezes nós, no dia de hoje também, irmão, nós temos a liberdade de estar podendo adorar e glorificar o nome do Senhor. Não tem nada que impeça, só não faz quem não quer. Muitas das vezes nós temos a liberdade de estar podendo, aqui na igreja, nós temos assim, a total liberdade de estar podendo adorar Deus. Não tem esse negócio de não pode. Nós temos a total liberdade de deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida. Nós temos esse privilégio, irmão. E muitas das vezes a gente também não só trabalho igreja. Nós temos também que evangelizar para fora. Não é só trabalho igreja. Deus não quer só isso. Deus quer que nós também evangelizemos fora, buscamos alma para Deus, porque tem pessoas necessitadas de conhecer Deus. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Eu estava vendo um vídeo na internet das pessoas crentes, pessoas missionários sendo jogados na fogueira, tipo como se fosse lenha, pessoas vivas. E eles tentavam sair, e eles batiam neles para eles voltar para o fogo. Quando eles tentavam sair, eles colocavam mais fogo em cima deles. E aí, ele não aguentava mais sair, pessoas evangelizando, lutando para poder falar a palavra de Deus, sendo impedida. E ali, ele não aguentava mais levantar, ele sentou e viu o fogo queimando sobre ele, e não tinha como levantar. Então, o jeito ele sentar e ver o fogo, e deixar o fogo queimar. Pessoas querendo evangelizar, mas não sendo impedida, e nós temos a total liberdade de estar fazendo isso, e ficamos parados, pensamos só em nós, trabalho e igreja, nós temos que pensar mais em almas que estão precisando. Às vezes a gente somos muito egoístas, só pensamos em nós, e Deus não quer isso. Deus quer que nós também buscamos pessoas para fora. Amém. Deus tem promessa na minha vida, irmão. Deus, há 10 anos, Deus me prometeu. Deus fez uma promessa a mim que eu teria um grande ministério na minha vida. E eu, na época, não entendia nada. Eu não sabia como. Eu não lia a Bíblia, eu não entendia. Eu tinha vergonha de cantar na frente. Eu falei, mas como, meu Deus? E quando eu vim para cá, Deus tornou me lembrar, através do mais um homem de Deus, nosso pastor. E frequentemente, Deus está me falando a mesma coisa, as mesmas palavras. Então, eu creio que Deus está com pressa que eu busque logo, que eu comece a buscar. E quando foi na segunda vez que Deus falou comigo, eu comecei a pensar, mas como que eu quero isso que Deus me deu, mas como que eu vou conseguir se eu não ler a Bíblia, se eu não jejum, se eu não oro? Aí eu comecei a ler mais, comecei a dedicar mais da palavra de Deus, comecei a ler, que Deus começou a clarear minha mente. Agora eu começo a ler a Bíblia como se estivesse passando um filme. Deus vai me revelando, vai me mostrando. Mas a diferença é que quando você põe um filme, você torna povo, você vê a mesma coisa. A Bíblia não, cada vez que você lê, Deus te renova, Deus mostra mais algo que você não viu, você lê a mesma história, é uma fonte que não se esgota, irmão. E aí, irmão, que eu aprendi, a pessoa que conquista, a pessoa que não conquista, é o valor que ela dá ao seu tempo. Se você gasta mais tempo, irmão, lendo a palavra de Deus, dedicando seu tempo mais com Deus, você terá mais que o vencedor, porque quanto mais claro for o teu alvo, maior será a tua fé. Quanto mais limpeza você tiver na mente, maior você vai fazer algo para Deus. Aleluia. Porque nós temos que ser ousados, meu, porque o ousado, ele não tem tempo para parar e pensar nos seus problemas. Ele está passando por dificuldade e continua glorificando a Deus. Ele está passando por luta e continua glorificando a Deus. Ele está com um amigo e continua glorificando. Não tem amigo nenhum, ele sabe que Deus é seu amigo, não vai te abandonar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em Efésios 3, Efésios 1:3 diz assim: bendito, ó Deus Pai nosso, Senhor, Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, o que eu quero dizer, lá na minha casa, eu vou dar um exemplo aqui, eu tinha um lugar que guardava os brinquedos dos meus meninos mais novos, e eles brincavam com os velhos. Então, de vez em quando, eu pegava um e entregava para eles, porque se eu entregasse tudo, eles quebravam tudo. Então, na medida que eu via que eles merecendo, eu pegava um brinquedo e dava para eles, e eles viam o brinquedo lá, era deles. E quando eu
pegava lá, dava para eles, tomava posse, eles brincavam, eles ficavam todo felizes de ter ganhado aquele brinquedo. Já estava ali, mas eles não conseguiam apanhar, porque estava alto. O que eu quero dizer que Deus, Ele tem a minha e tuas bênçãos guardadas. Na medida que você for santificando a sua vida, Deus vai te dando aos poucos, porque Ele sabe que te dá tudo, você não vai dar valor. Então, na medida que você glorificando a sua vida, que você for mais dedicando a Deus, Deus vai te dando. Vai ser, meu filho, é seu. E você vai valorizando mais, porque você está recebendo aos poucos. Aleluias. Eu queria estar fazendo oração para os irmãos, e eu estou passando para o pastor. Eu queria que os irmãos adorassem a Deus, pelo menos por um minuto. E temos que ser que nem Caleb, irmão. Esperar, confiar no Senhor, que um dia Ele morreu, ressuscitou por nós, ressuscitou, está lá no céu preparando uma cidade celestial para nós adorar, eu e você, por resto de nossas vidas. Aleluias, vamos dedicar